Não é novidade para ninguém que o Supremo Tribunal Federal tem uma hegemonia. Ou seja, ele tem uma tendência de, quando a ação é contra bolsonaristas, votar em unanimidade, condenando todos, inclusive do 8 de janeiro. Pois é, mas isso parece que está rachando, que está quebrando. Uma matéria da Carta Capital, jornal de extrema esquerda, diz que um ministro bateu de frente com as decisões do Alexandre de Moraes, talvez até por pressão popular, e absolveu presos do 8 de janeiro. O que está deixando os outros ministros do STF revoltados, porque a unanimidade na perseguição a bolsonaristas, nós acabamos com o bolsonarismo, está acabando. E aí parece, né, que a pressão está dando resultado, não só popular, pressão do Congresso também. Olha só, o Lindenberg Farias, deputado do PT, entrou com uma ação contra o Bolsonaro, uma ação gravíssima, que poderia até levar à prisão do Bolsonaro. E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, negou a ação do Lindenberg contra o Bolsonaro, dando decisão favorável ao Bolsonaro. Será que alguma coisa está mudando no meio desse jogo? Outro assunto que a gente vai discutir é uma matéria da Folha de São Paulo. Pois bem, parece que lá nos Estados Unidos também está azedando uma situação, uma relação, que eu já tinha cantado a pedra para vocês. Trump e Musk, dois bicudos, não se beijam, né? Mais cedo ou mais tarde o jogo ia ficar ruim. E aí a pressão contra o Elon Musk está ficando grande também lá nos Estados Unidos. Nós vamos falar sobre isso. Também, olha só, o deputado federal Nicolas Ferreira tomou, né, uma decisão de fazer um voto um tanto quanto até polêmico. E adivinha, alguém estava orientando o Nicolas Ferreira e foi visto pelo celular do Nicolas Ferreira como ele deveria votar. Adivinha quem? Bolsonaro. Então, será que o Bolsonaro ainda exerce influência na Câmara dos Deputados? PL da anistia que o diga. Porque uma matéria do CNN já fala que até petistas estão contra o PT por causa do PL da anistia, porque reconhecem os abusos do judiciário. Parece que o Bolsonaro tem muito mais influência do que o PT e o STF acreditavam. O jogo tá sendo sacudido, eu não vou nem dizer se está virando. É como você pegar ali, sacudir e depois jogar as coisas na mesa e ninguém sabe para que lado que vai virar. Mas uma coisa é certa, não é mais como antes. É por isso que eles odeiam tanto as redes sociais, tá bom? Bora começar a analisar tudo isso? Então vem comigo, prazer enorme estar aqui com vocês. Se você não é inscrito no canal, aí, cogita a possibilidade de se inscrever no canal. Aqui é o canal que você vai receber informações de qualidade, de uma pessoa que está aqui para bater um papo tranquilo, leve, relaxado com vocês, sem nada daquela frescura, não. Eu chego aqui e falo aqui do meu modo sincerão aqui, e você vai entender a política como ela é. Faço umas previsões, dou uma de mãe de NAC de vez em quando, às vezes erro, às vezes vou rir com vocês, chorar com vocês. Afinal, eu tô aqui porque eu gosto. É como se eu estivesse encontrando um amigo para bater um papo. Então, você está em busca disso? Inscreva-se no canal. A meta agora é bater 2 milhões de amigos juntos aqui no nosso canal. E também, você gosta de leitura? Gosta de ler? Está disponível para você, na nossa biblioteca digital, vários livros bons. E eu recomendo muito para você. Você tem um certo patrimônio? Você tem que resolver seu problema aí. Segredos, né, e os princípios da holding familiar. Você sabia que através da holding familiar você consegue proteger o seu patrimônio? Você consegue reduzir os impostos que você paga? Você consegue também fugir do inventário, evitando assim que seu patrimônio seja dilapidado. Essa semana eu fiz uma análise, né, no outro canal que eu tenho, onde eu só falo de direito, né, das ações do meu escritório de advocacia, que eu sou especialista em holding, comparando a situação do Gugu Liberato, que não fez uma holding familiar, que deixou ir para a briga, e a confusão e o quanto de dinheiro ele perdeu, e o Silvio Santos, que fez uma holding, deixou tudo estruturado e ele morreu, é como se nada tivesse acontecido. Faz o download aí, faz o pagamento, você consegue o contato do nosso escritório também, para a gente poder depois estar discutindo isso com você, tá bom? Mas vamos começar? Vamos lá? Vamos entender
o que está rolando? Vamos começar com matéria internacional. Vamos lá. Pois é, parece que o caldo está entornando. O Donald Trump mesmo já tinha anunciado, o próprio Elon Musk já tinha anunciado que ele não vai permanecer por muito tempo no governo. Alguns pontos estão entrando em conflito, tá? Até onde vai o interesse do político e até onde vai o interesse do empresário, tá? Primeiro passo é que o Elon Musk já perdeu dinheiro demais em apostar, né, na política do Donald Trump. Já perdeu trilhões, as ações da Tesla despencaram, estão criando boicotes, cancelamento do Elon Musk, isso para ele não está sendo legal. Já era um ponto negativo. Outro ponto é que ele está entrando em atrito com questões econômicas do governo. O governo tem questões de déficit fiscal, tá? Grandes, inclusive questões que o Trump precisa resolver. E aí as tarifas que foram impostas pelo Donald Trump não agradaram nem um pouquinho o Elon Musk. Afinal, o Elon Musk precisa, inclusive, de peças, componentes chineses, vai atrapalhar a situação dos carros, dos foguetes e entre outras coisas que o próprio Elon Musk trabalha, como, por exemplo, né, vai azedar a situação com a própria Starlink, que usa componentes, né, Ting-Ling aí. Pois é, a situação fica difícil para o Elon Musk continuar. E aí, matéria da Folha de São Paulo, um grupo de políticos democratas na Câmara dos Representantes está lançando uma campanha para afastar o empresário Elon Musk do governo de Donald Trump até 30 de maio, segundo o site Axios, tá? Eles afirmam que os funcionários especiais do governo, designação dada a Musk, não podem atuar com mais de 130 dias no governo. Como Trump assumiu a Casa Branca em 20 de janeiro, o empresário teria, portanto, de se afastar da atual gestão até o fim do mês. Isso é desculpa, tá? É balela. Eles já querem o Elon Musk fora, tá? E aí, como o Elon Musk não é uma figura que tem um cargo, mas é um assessor especial, um terceiro que auxilia o Donald Trump, e aí fica essa questão. É óbvio, né, que uma coisa não impede a outra. O Elon Musk pode deixar de ser o líder do Dodge, mas ainda pode permanecer como um conselheiro, né, do Donald Trump. Vamos lá, pessoal. Matéria da revista Fórum. É isso aí. Bolsonaro orienta a cassação de Glauber Braga por celular de Nicolas Ferreira. O ex-presidente Jair Bolsonaro, né, orientou na sessão vários parlamentares que estavam lá a articular pela cassação, e não só do PL. Outros também que o Bolsonaro tinha, o Bolsonaro fez questão de articular pela cassação do Glauber Braga. Vou expor o meu ponto de vista para vocês. Eu não acho que um deputado poderia ser cassado, tá? E aqui eu falo Glauber, aqui eu falo Zambelli, aqui eu falo Deltan. O deputado foi eleito, depois de eleito, a não ser por uma sentença penal transitada em julgado, com ampla defesa, com contraditório, e isso se houvessem casos especificados na Constituição para um deputado ser cassado. Por quê? Porque o deputado é a representação do voto do povo. Então quer dizer que você acha que o Glauber não deveria ser cassado, Sandro? Não. Acho que ele tem que ser cassado, sim. Por quê? Porque esse é o tratamento dado ao Deltan Dallagnol, a Carla Zambelli. Esse é o tratamento dado a um monte de deputados aí. Ou seja, a esquerda está perdendo deputados, a direita está perdendo deputados à torta e a direita. E a esquerda tem que sentir na pele o que é isso também, né? Como disse o Rui Costa, que é de esquerda, o pessoal está sentindo a pessoalização da Câmara dos Deputados. Eles atacam o tempo inteiro e pedem a cassação. Sentiu na pele, partiu para cima do Arthur Lira. Essa é a real circunstância da cassação do Glauber Braga. E não sou. E daí, como diz o Bolsonaro, né? Não sou coveiro, né? No caso aí, não sou defensor do Glauber. Dane-se, né? O Nicolas fez certo em votar contrário, porque se fosse o contrário, a esquerda ia estar gralhando contra ele, né? E a hora que o jogo virar, o que vai ter de deputado da esquerda tomando toco também não vai ser só um, não. Vamos lá. Matéria da Carta Capital, jornal de extrema esquerda também. Mendonça abre divergência e vota pela absolvição de 17 réus do 8 de janeiro. Meu irmão. O Mendonça, nas primeiras votações, não tinha optado pela absolvição, não. Ainda havia ali uma hegemonia, havia divergência só nas penas. Agora é o primeiro. E ainda tem outros. Tem o Cássio Nunes, tem outros que ainda precisam votar também. Será que a partir dessa divergência começa a quebrar, né, aquele ciclo? Porque tá ficando feio demais pro STF.
sobre o 8 de janeiro, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, abriu divergência e voltou nesta quinta-feira para absolver 17 réus acusados de participarem dos atos do 8 de janeiro. O julgamento aconteceu no plenário virtual e encerrou nesta sexta-feira. Os réus foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por terem participado das manifestações nos acampamentos lá no 8 de janeiro. No Brasil, manifestar é crime. No Brasil, se você não sabe nem o que se trata, você só está se manifestando, é crime, se você for de direita. Ontem, indígenas tentaram invadir o Congresso Nacional e até agora, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não estou sabendo de ninguém preso, eu não estou sabendo de coletivo de imprensa, de intervenção no Distrito Federal. Opa! Não teve intervenção no Distrito Federal, não afastaram o governador, não teve nada até agora, tá? Nada. Vamos lá, matéria do Metrópolis, Paulo Capelli. Alexandre de Moraes rejeita pedido de Lindenberg Farias contra o Bolsonaro. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que o Lindenberg Farias estava totalmente errado. O que acontece? O Lindenberg e o Rogério Correia, quando o Eduardo Bolsonaro anunciou que não ia voltar para o Brasil, que ia ficar por lá e que ia articular contra o Alexandre de Moraes, o Lindenberg Farias e o Rogério Correia, eles entraram com um pedido de prisão, né, de restrições contra o Bolsonaro, com medo do Bolsonaro tentar fugir. O que é um disparate total, né? Até o Maierovitch, que é um advogado voltado à esquerda, a gente percebe os posicionamentos políticos dele, um brilhante advogado, mas voltado à esquerda, falou que é um disparate, é um absurdo, né, que o PT proíba, né, a atuação do Bolsonaro. E aí, agora, alguns juristas começam a ter coragem de bater, né? De bater em cima das decisões do Supremo Tribunal Federal. E aí, o arquivamento ocorreu quase 2 meses depois desse pedido, né? Depois que o Eduardo Bolsonaro se mudou para os Estados Unidos. Mas, assim, o próprio Alexandre de Moraes reconheceu que o pedido não fazia o menor sentido, né? Seria um recuo do Bolsonaro, do Alexandre de Moraes? Talvez. Vamos lá, pessoal. Gustavo Gayer, tá? Do estado de Goiás. Jair Bolsonaro crava Gayer pré-candidato ao Senado por Goiás. O próprio Gayer que fez essa publicação e ele respondeu ao Bolsonaro da seguinte forma: é uma enorme honra ser escolhido pelo melhor presidente da história como pré-candidato a senador por Goiás. Esse Brasil ainda vai ser resgatado e essa ditadura vai acabar. Bora pra cima. O Gustavo Gayer já está eleito senador da República em Goiás. É uma figura amplamente conhecida não só em Goiás, mas no Brasil inteiro. Eu dou parabéns, né, pela escolha do Bolsonaro. Por outro lado, ele anunciou ali também o Major Vitor Hugo, nome que eu não vejo muita possibilidade, não é tão bem quisto quanto o Gustavo Gayer. Agora nós temos um problema. O Senado é o calcanhar de Aquiles do STF. E o Gustavo Gayer, se ele quiser continuar sendo mais youtuber do que deputado e continuar fazendo postagens nas redes sociais com ironia, ele vai perder a chance de se tornar um senador e representar Goiás. Cara, cá entre nós, eles não precisam de muito para te pegar. Se o Gustavo Gayer continuar com esse negócio de sugerir trisal, se continuar com esse negócio de, sabe, entrar em polêmica, todo mundo já sabe a sua competência, cara. Já tá na hora de parar, de xingar, amenizar, que a gente não pode perder um bom senador da República, tá? Mas se continuar desse jeito, você vai se tornar inelegível. Por quê? Porque você merece? Não. Porque o sistema é assim e ele tá de olho. É como o Gilvan da Federal, que acabou agora de falar uma besteira. Guarda pra ele. Não tem erro nenhum ele pensar aquilo. Mas ele precisa guardar para ele, afinal, ele é um representante do povo. É deplorável do ponto de vista moral, porque um cristão não deseja a morte dos outros. É deplorável, tá? E o pior, é deplorável do ponto de vista também político, porque não é assim que se resolve as coisas. Se resolve no debate de ideias. Se ataca a mensagem e não o mensageiro, muito menos desejando a morte, né, dos opositores políticos. Aí tá tudo errado. Vamos lá, pessoal. O Vinícius, ele publicou isso aqui, ó, um trecho, né, da CNN, onde eles escancaram
o seguinte. Peraí. Agora, até a galera da esquerda já tá apostando que a anistia vai passar. Então, eles querem reverter o negócio fazendo a anistia deles. Entendeu? Eu só venho alertando isso aqui, ó. Mais cedo ou mais tarde o Lula vai fazer a reviravolta. Olha o que a CNN falou aqui. Mas parece que na esquerda começa a ter um movimento que talvez não seja tão sem anistia para todo mundo. Conta pra gente sua apuração. Exatamente. Ao mesmo tempo que houve essa conversa do Hugo Mota tentando pacificar a Câmara com um projeto, eventualmente, do indulto para os envolvidos no 8 de janeiro, essa proposta também começou a ganhar corpo no Congresso Nacional, para além da direita. Começou a ganhar força entre deputados do Centrão e até entre parlamentares da esquerda. Por enquanto, se você perguntar isso em on, como a gente diz no jargão jornalista, para um deputado do PT ou para o líder Edberg Farias, ele vai dizer que não, que a ideia é sem anistia para ninguém, que eles vão continuar batendo nessa tecla. Fizeram até uma mobilização de rua aqui em São Paulo na semana passada, que foi liderada pelo deputado Guilherme Boulos. Há uma leitura desse setor de que se houver algum tipo de anistia, seja para quem for, fica uma sinalização muito ruim, isso pode abrir espaço para outras eventuais ações como essa que aconteceu na Praça dos Três Poderes. Mas é uma conversa que, por enquanto, tem acontecido majoritariamente em caráter reservado. Poucos deputados têm admitido essa ideia de que fazer um indulto pode ser uma solução para pacificar o país. No PT tem um Pedro, deixa eu só te perguntar uma coisa. Aqui na nossa tarde a gente colocou assim, ó, indulto para infantaria do 8 de janeiro. Quem seria? Quem integraria essa infantaria? Todo mundo que não organizou, patrocinou ou liderou aquele ataque à Praça dos Três Poderes e o plano de golpe de Estado, que foi investigado pela Polícia Federal e gerou um inquérito. Ou seja, aquelas pessoas. Mas quem quebrou? Quem Depredou, quem escreveu com batom, quem invadiu o Congresso, quem invadiu o STF. São os que o Washington Quaquá tem outro nome para isso, ele chama de os incautos. Washington Quaquá, que é um polêmico vice-presidente do PT, defende a anistia porque ele chama de incautos. Outros parlamentares usam essa expressão infantaria, que é aquele soldado raso que está na linha de frente. Então é o caso, por exemplo, da Débora Rodrigues, que se tornou um símbolo. Mas parece... Da Débora Rodrigues, que se tornou um símbolo, né? Mas vamos lá, vamos entender que eles já sentiram a pressão. O que me enoja é parte da imprensa. Eles compraram a ideia do STF de golpe. Aquilo ali, cá entre nós, foi tão sincronizada a ação do STF, do governo Lula, que cá entre nós, né? Não dá pra acreditar que aquilo ali foi uma coisa espontânea, né? E aí, não questionaram o sumiço das câmeras. Ninguém questionou. Não questionaram as 11 vezes que o chefe do GSI mentiu em depoimento. Não questionaram o chefe do GSI estar lá dentro antes de todo mundo invadir, oferecendo aguinha. Não questionaram em momento algum os vídeos que circulam na internet de pessoas adentrando dentro do Supremo um pouco antes de todo mundo invadir, montando ali até o que parece uma espécie de cenário. Ou não questionaram o fato de pose para foto, para bater o pé no vidro, com um repórter já lá dentro. Como é que esse repórter chegou e entrou lá antes dos demais manifestantes? Ninguém questionou isso. Peraí, tem vídeo do pessoal falando, olha, não quebra, não faz isso. Ninguém se preocupou com aquelas pessoas que estavam protegendo o patrimônio e hoje estão presas. Ninguém. E agora, vem com esse discursinho, não, agora parece que tá na hora da gente fazer um indulto. São muito sem vergonha, essa é a verdade, né? Vamos lá, por falar em sem vergonha é o projetinho da segurança pública que o Lula mandou. O negócio é o seguinte, vamos entender. É o seguinte, o Lula mandou um projeto de segurança pública. O ministro da Justiça do Lula é aquele que falou que a polícia prende mal, é por isso que o judiciário solta. De 2023 para cá, o crime organizado está se espalhando, está tomando conta, está ganhando um poder incalculável. É aquele mesma galera lá que falava que tinha um diálogo cabuloso, sabe, né? Você sabe do que eu tô falando. Beleza. E aí agora o que acontece? Mandaram um plano de segurança pública. E aí eu tô vendo o Tarcísio que tá falhando. O Tarcísio tá falhando. Hoje, se você me perguntar, Sandro, vota no Tarcísio ou no Caiado? Caiado.
Por quê? A economia de Goiás vai bem, tão bem quanto a de Tarcísio, se bem que Tarcísio tem um polo industrial. O Tarcísio pegou uma Ferrari. O Caiado tá com uma BMWzinha aqui. Mas os dois estão conseguindo competir e acelerar, e a economia de Goiás está boa, tá? Não tá ruim, não. Hoje, se você for comparar, se você me perguntar, se você vota no Tarcísio ou no Caiado? No Caiado. Tarcísio ou no Zema? Zema, né? Jorginho Melo, melhor do que o Tarcísio para mim. Por quê? Porque a partir do momento que o Tarcísio tá falhando, né, vergonhosamente na segurança pública também. Não tá indo bem. Por que eu te falo que ele tá falhando? Um exemplo é isso aqui. O Caiado já correu lá para falar dos abusos que estão acontecendo na questão da segurança pública. Enquanto que o Tarcísio não resolveu bater peito. Pelo contrário, até elogia a turminha ali do TSE por salvar a democracia, o Lula pelos esforços no combate à criminalidade. Vocês estão de sacanagem. Escuta o que o Caiado falou aqui. Caiado diz que PEC da segurança é uma armadilha para os estados e critica o SUSP, né? Olha só. Quando você tem uma diretriz geral federal... Quando você tem uma diretriz geral federal... Ela sobrepõe a diretriz geral do estado. Ela sobrepõe a diretriz geral do estado. Tô falando porque o áudio tá ruim. Então, por exemplo, no meu estado, em Goiás, eu tenho comando. Então, faccionado não tem visita íntima. No meu estado, que é em Goiás, eu comando e o faccionado lá, por exemplo, não tem visita íntima. Agora, o que acontece? A partir do momento que o governo federal expõe as diretrizes, o governador que ir contra, ele está agindo legalmente. Ou seja, vai tirar. Eu coloquei um vídeo hoje mais cedo para vocês, do Jorginho Melo, que está colocando bandido para trabalhar nas cadeias lá de Santa Catarina, né? E aí? Entenderam? Tá? O cara tá fazendo isso. Ah, mas se é o governo Lula que manda, bandido não pode trabalhar, vai que ele se ressocializa, vai que ele aprende a trabalhar e deixa de ser petista. Já entenderam isso? É assim que funciona. Não, vai que ele gosta de trabalhar. Eu perdi um voto, porque quem gosta de trabalhar não vota no PT. É isso, meu irmão. O jogo tá ficando feio, né? Então, assim... Cara, eles vão entregar uma terra arrasada até 2024. Vamos lá, pessoal. A criminalidade tá assim, ó. Matéria da CNN Brasil. Ó, essa é uma publicação do Daniel Scott. Suspeito de matar arquiteto estava solto após erro policial. Cara, como a imprensa é conivente com a criminalidade. Como eles são canalhas. Canalhas, essa é a palavra. Ó, teve um caso onde o arquiteto, né, viu o cara tentando assaltar, partiu com o carro para cima do assaltante. O assaltante caiu no chão, mas levantou, foi lá e atirou e matou o arquiteto. E o erro foi policial. Vamos lá. O que o Odair escreveu? O bandido sequestrou, roubou, fugiu da polícia em atitude suspeita. A polícia desconfiou, abordou, prendeu. O juiz não deixou preso, não. Por quê? Porque mesmo o bandido sendo culpado, ele afirmou que a polícia foi preconceituosa por causa da cor do bandido. É. Então, olha só, a polícia correu atrás, trocou tiro, prendeu. Não, mas a polícia foi preconceituosa comigo. O bandido foi solto. Matou um inocente. Segundo, né, a galera lá, né, ele escreveu aqui, ó, segundo o polaco da lista do Odebrecht, a culpa é da polícia. A culpa é da polícia, né? Tá, a polícia prendeu, mas ela que foi discriminatória por causa do cara. A mídia aceita isso de boa. E aí ele colocou aqui, ó, vai tomar água, né? Foi o que ele escreveu. Eu não vou falar, que talvez você tá aí assistindo com a família, mas ele mandou todo mundo tomar água, tá? Eu queria que você prestasse atenção em mais uma publicação dele. Pra vocês entenderem o que essa merda... Desculpa. O que essa coisa chamada Brasil tá virando. Tá virando. Isso aqui é um jornalista. Um jornalista de verdade. Jornalista conta a história chocante de Universidade de Brasília. Isso aqui é um jornalista que tá falando os abusos, né,
que o próprio judiciário faz em colocar bandido na rua para matar gente bem. Não sei o que aconteceu hoje e que é um dos episódios que mais me deixa aqui, ó, como jornalista. Em 2016 eu era repórter do SBT e cobri um caso de um aluno da UNB de biologia que matou a namorada dele dentro do laboratório com clorofórmio. Ele apagou a namorada com clorofórmio e a fez engolir o líquido, 200 ml. Depois amarrou mãos e pés, enrolou o corpo dela num colchão inflável e jogou numa região de mata perto da UNB. Aqui, eu tava lá como repórter e veja. Para a Polícia Civil, Vinícius deu mais detalhes do crime enquanto comia um sanduíche. Ele e Luíse namoraram por 9 meses. Ela terminou o relacionamento em janeiro. Ele não aceitava o fim. No encontro com a jovem, disse ter tido um ataque de fúria após um abraço nela e resolveu atacá-la. Isso foi em 2016. Hoje, em 2025, eu me deparo com este mesmo homem. Ele está cumprindo pena dele por esse assassinato. Só que ele ganhou o direito a cumprir a pena em regime semiaberto. Ele estuda numa faculdade durante o dia e à noite volta para a prisão. Nessa faculdade, ele conheceu uma outra jovem. E adivinhe, ele passou a perseguir, ter atitudes possessivas quando ela descobriu o passado dele. Ela resolveu pôr um ponto final na relação e ele não aceitou. Ele a perseguia na faculdade, no trabalho, até na porta do banheiro. Ela cansou e denunciou para a polícia. A justiça deu medida protetiva para ela e mandou este homem, Vinícius Neres, usar tornozeleira eletrônica. Só que ele, que tinha que voltar da faculdade para a cadeia, não voltou na última sexta-feira. E hoje ele estava na porta da casa dela, atrás da jovem. A polícia já tinha se ligado e tirado ela de lá. E sabe o que ele fez? Ligou o registro de gás da casa para que quando ela estivesse lá, ela pudesse morrer asfixiada ou numa explosão. A polícia pegou o Vinícius logo depois de ele fazer isso. E adivinha o que tinha na mochila dele? Enforca-gato, alicate, tesoura, faca, lubrificante íntimo, luva descartável. Quase 10 anos depois, por quê? Que esse homem foi posto em liberdade e tinha direito até às saidinhas. Felizmente hoje, graças ao trabalho da Polícia Penal, aqui do DF, mais uma mulher teve a vida poupada. Porque se não fosse esse trabalho de inteligência, o que aconteceria? Ela, que denunciou a polícia, por pouco não foi mais uma vítima. E eu estaria, de novo, quase 10 anos depois, noticiando mais um assassinato de mulher, pelo simples fato de que homens não aceitam fins de relacionamento. E aí, nesse caso aqui, eu até concordo, né, que o judiciário, né, fala que a polícia prende mal. Será que a polícia prendeu mal? Eu vou ser sincero com vocês, né? O pai da moça, eu acho que ele conseguiria resolver o problema com esse bandido aí, com diálogo, respeito, com direitos humanos, né? Tudo isso resolve o problema. Vocês não acham? Então, eu acho que a base de tudo é isso. Nesse tipo de gente, você resolve com diálogo, respeito e direitos humanos. Tá certo? Você entendeu, né? Se você só tá me ouvindo, volta o vídeo e assiste um pedacinho aí, tá bom? Abraço, fica com Deus e daqui a pouco a gente tá de volta com mais um conteúdo para vocês. Grande abraço.